Olá, pessoal. Pílulas do ECA online para vocês novamente. Hoje estou com a Ana para falar sobre o funcionamento do Conselho Tutelar na pandemia. É um tema que abrange vários assuntos e nós gostaríamos de conversar com vocês sobre ele de uma maneira técnica, com os conceitos técnicos, e também fazer reflexões a partir desses termos técnicos. E para isso, Ana, por favor. Está vindo através dos nossos grupos, nos privados, e por muitas pessoas que a gente conhece, conselheiros tutelares aí de todo o Brasil, perguntas a respeito de como deve ser o funcionamento do Conselho Tutelar nessa época de pandemia. Aliás, essa pergunta ela surgiu já em março de 2020, ano passado, mas tendo em vista aí que alguns estados estão em fase roxa, outros na preta, outros já não tem cor mais, passou da emergência, o número de mortos avançando cada vez mais, nós temos um estado crítico em que tem município que está considerando o Conselho Tutelar como um serviço essencial e obrigando a ficar de porta aberta, ou então indo para a frente da trincheira, e os conselheiros tutelares estão apavorados. Tem conselho tutelar que, em desrespeito a decreto municipal, reúne colegiado e resolve que é serviço e quer manter a porta aberta, apesar da recomendação de não. Então, as perguntas, elas estão flutuando. Existe assim, a pergunta quando? Mas é serviço essencial, eu posso tomar vacina? Mas é serviço essencial, eu não posso fechar, não posso parar. E, diante das centenas de perguntas aí que a gente está respondendo todo dia, toda hora, nós fizemos aqui um estudo, o Gil vai trazer para a gente aí a legalidade da coisa, é a praia dele, é o domínio dele, a gente fazer esse link, onde é que está escrito o quê, para a gente tentar explicar para vocês como deve ser o entendimento para o funcionamento do órgão. Então é o seguinte, a primeira vez que se tem uma definição do que é um serviço ou uma atividade essencial, nós vamos lá para uma lei de greve, e ela é de 1989, a lei 7783 de 89, e ela vem elencando, ela diz assim no artigo 10º, são considerados serviços ou atividades essenciais. Quando ela fala em atividade, ela descreve, por exemplo, o inciso 12, atividade médico-pericial, atividade médico-pericial relacionada com caracterização do impedimento físico, e continua. Por outro lado, ela coloca como serviço assistência médica hospitalar, os serviços funerários, o transporte coletivo, a captação de água, tratamento de água, distribuição, né? Comercialização de medicamentos e alimentos. Então, esses acabam sendo os serviços. E aqui você consegue delimitar o que é um serviço, o que é uma atividade. Mas, recentemente, por conta da pandemia, então, gente, o que precisamos compreender primeiro é que há um funcionamento típico do Conselho Tutelar dentro da pandemia e fora da pandemia. Como nós estamos no momento pandêmico, esses funcionamentos vão precisar mudar. A partir dessa legislação, em 2020, vem uma lei 13979, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, uma lei especial para tratar das situações voltadas a essa questão da pandemia. E essa lei ela é regulamentada por um decreto, e é nesse decreto que nós vamos ter, a partir do artigo 3º, algumas definições do que são serviços e de que são atividades. Então, os serviços públicos são aqueles que são indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E as atividades essenciais são aquelas atividades
voltadas para a coletividade. Ou seja, descreve o decreto a assistência à saúde, a segurança pública, atividade de defesa nacional, transporte, trânsito, e aí ela descreve um monte, inclusive o atendimento à população em estado de vulnerabilidade, que está lá, junto da assistência social, no inciso segundo. No inciso segundo. Por isso, nós precisamos diferenciar o que é serviço e o que é atividade. O Conselho Tutelar, por força do artigo 131 do Estatuto, é um órgão da administração pública e executa uma atividade essencial. Não, por isso, não é um serviço essencial. A resolução 113 do CONANDA, ela coloca o Conselho Tutelar no eixo da defesa, ou seja, no mesmo eixo da promotoria, do Ministério Público, Defensoria Pública e Judiciário. Justiça da Infância. E Justiça da Infância. A Defensoria Pública está parada? Não. Ministério Público está parado? Também não. Justiça está parada? Também não. Também. Conselho Tutelar, e sendo um órgão da defesa, ele pode parar? Também não. Voltamos naquela frase que a gente fala de que a violação de direitos não tem hora para acontecer. Como é que esses órgãos estão trabalhando? Como é que o Judiciário, o MP, a Defensoria Pública está trabalhando? Estão de porta aberta, está todo mundo lá correndo para a rua? Ou eles criaram mecanismos de receber, para receber protocolo, para atender um habeas corpus, para atender? Como é que eles estão trabalhando? Pelo que a gente sabe, todos estão funcionando em home office, trabalhando pelo computador, todos de suas casas. Isso. Então, se a gente fizer uma analogia, estando o Conselho Tutelar no órgão da defesa, o Conselho Tutelar precisa se adaptar à nova realidade pandêmica, não deixar de fazer o atendimento quando necessário, entretanto, não é linha de frente, não é o serviço. Não precisa ficar de porta aberta. Não precisa ficar de porta aberta. E qual é a grande confusão que a gente está vendo? Você citou aí o artigo 135 já? E não, lá está escrito a gente pode entrar nele. A gente pode entrar nele por quê? Porque são os conceitos que a legislação traz para a gente e tanto o decreto que eu citei, quanto a lei de greve, e tanto a lei de 2020, que falam das atividades essenciais voltadas para a pandemia, porque uma coisa é a atividade e o serviço essencial fora da pandemia, e o serviço e atividade dentro da pandemia. Por isso que acabam existindo duas legislações. Na lei nova de 2020, fala que a atividade do Conselho poderia ser enquadrada como atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Se nós compreendermos dessa forma, o Conselho Tutelar, junto com os outros órgãos, tem que andar na mesma linha, seguindo esse raciocínio analógico que você está fazendo. E o que eu corroboro e assino embaixo. E aí entra essa dificuldade que tem da palavra serviço, que a gente precisa desmistificar isso. Tá, mas... Você quer entrar no 135? Não, eu quero bater um papinho sobre essa questão da vulnerabilidade aí. Se a população em situação de vulnerabilidade, ela deve ser atendida pela abordagem social, que está lá tipificado na resolução 109 do CNS. Onde é que entra Conselho Tutelar fazendo papel de assistência? Eu estou fazendo essa provocação justamente por quê? Porque sob essa alegação, sob esse prisma de ter que fazer o atendimento, aí a gente entra agora aqui no artigo 135 do Estatuto, o exercício efetivo da função do conselheiro tutelar constituirá serviço público relevante, e aí a gente entra nessa questão aí da língua portuguesa, né, do analfabetismo funcional, ou até mesmo mal intencionado, de não respeitar as vírgulas, sair atropelando e lá botar o conselheiro tutelar em tudo quanto é buraco como serviço. A gente precisa ler esse artigo da seguinte maneira:
Essa definição é para estabelecer a presunção de idoneidade moral do conselheiro tutelar, não para transformá-lo em serviço. Exatamente. O que a gente precisa compreender é que há uma comparação da função do conselho nesse aspecto aqui para garantir uma presunção de idoneidade. O que isso significa? Significa dizer que a palavra do conselheiro possui um peso maior. É como se ele tivesse a fé pública. Então, presume-se verdade aquilo que o conselheiro diz. É bacana a gente observar o artigo 135, porque aqui ele fala da função do conselheiro. Ele não coloca o conselho como o serviço público relevante. E essa má-fé de fazer a interpretação recortada do estatuto, que a gente está meio cansado aí de ver, exemplo disso. Alguém brilhantemente pegou o estatuto, abriu no artigo 131, leu a palavra autônomo. Autônomo é o órgão, e deu uma canetada e transformou os conselheiros tutelares em autônomos. O assunto não é esse, gente, mas é só para comparar o quanto o desprezo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que se transforma sempre empaulada no conselheiro, ele existe e a gente tem que enfiar o dedo na ferida. Usa-se com muita frequência o artigo 70. É dever de todos. Todos quem? Todos os conselheiros? Ali na palavra todos, todo mundo lê conselho. E aí enfia o conselheiro tutelar em tudo quanto é buraco. É conselheiro fazendo papel de polícia, papel de assistente social, papel de puxadinho, papel de estagiário, papel de leve trás de criança. O que a gente tem ouvido com muita frequência é que, no meu município pediram apoio. Estão pedindo apoio do conselho tutelar para fazer vigilância em porta de escola. Se o serviço não tem número, capital humano suficiente, recurso humano suficiente para executar em momento pandêmico, tem que contratar. Não tem que chamar conselho tutelar, conselheiro, para engrossar o caldo e ficar enfiando em tudo quanto é buraco que todo mundo acha que tem. Não podemos confundir órgão, serviço e atividade. O conselho tutelar é um órgão que executa uma atividade. Ela pode sim, pode sim ser considerada uma atividade essencial, a atividade. Por isso ele pode ficar fechado trabalhando no home office. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não dá para conselheiro tutelar ficar nessa ideia de que é linha de frente mais. Precisamos eliminar essa situação. E aí, para isso, para que ele faça os seus atendimentos, nós precisamos também pensar na questão da vacina. Se de fato ele vai fazer esses atendimentos e ele vai estar com porta aberta, então a gente tem que considerar que ele vai ter que receber a vacina. E aí eu faço a pergunta. Se é nessa linha de pensamento que o conselho tutelar é colocado como essencial, não pode parar, não pode fechar, não pode, porque, de fato, a violação de direito não tem hora para acontecer, e se o judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública estão trabalhando em sistema home office, lá com todos os equipamentos e com toda a tecnologia a favor do não parar, ou a gente trata o conselho tutelar na mesma linha do eixo da defesa e dá aparato para que possa trabalhar dessa maneira, ou realmente considera o conselho tutelar como essencial, bota no topo da lista, vacina lá. Porque se a gente colocar em mente que criança e adolescente é prioridade absoluta, artigo 227 da Constituição Federal. Se o Conselho Tutelar é o órgão que zela pelo cumprimento das garantias de direitos de criança e adolescente, ele é o órgão que garante a prioridade absoluta. Se é através dos seus conselheiros que esse zelo vai acontecer, o Conselheiro Tutelar tinha que estar no topo da lista. Então, ou a gente vai pelo viés de compreensão de que é sim relevante e põe
em primeiro lugar, para a vacinação, assim como os servidores da saúde, ou a gente entende que é, sim, uma atividade essencial, assim como é Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública e não sei mais o quê, e que está trabalhando em home office e não está deixando de trabalhar. É muito triste todo dia receber notícias de que um colega, conselheiro tutelar, morreu, porque ele não foi tratado com o devido respeito. Bom, pessoal, então é isso. Nós pedimos para vocês compartilharem esse vídeo, curtirem o canal, ativar aí o sininho para vocês receberem sempre, em primeira mão, as nossas atualizações no youtube.com/pílulas do ECA. Um abraço e até a próxima.